Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos nessa manhã abençoada. Estamos aqui mais uma vez para falar da santa, poderosa palavra de Deus que permanece para sempre no céu. Convido os irmãos a lermos a palavra do Todo-Poderoso no livro aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 14, aos Hebreus 6, 14, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Deus aqui está falando pela sua palavra, o autor de Hebreus, trazendo à memória a promessa de Deus feita ao seu amigo e companheiro Abraão. Deus prometeu abençoar Abraão e multiplicar a sua semente como as estrelas dos céus. Promessa de Deus a Abraão, ela se cumpriu e vem se cumprindo literalmente, porque, primeiro, Deus fez uma promessa. E quero dizer, quando a promessa ela é incondicional, Deus cumprirá ela, com certeza. Quando é uma promessa condicional, que depende da minha obediência, quando Deus fala, se andares, se obedeceres, se cumprires os meus mandamentos, isso é uma promessa condicional, não é? A Bíblia está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se eu entrego o caminho, meu caminho ao Senhor, e confio nele, ele faz o mais, a parte dele ele faz, porque é uma promessa condicional. Mas quando a promessa é incondicional, ele fará cumprir. Por quê, pastor? Porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Sua palavra e as suas promessas a Abraão são infalíveis. As promessas que Deus fez é infalível. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas Deus te fez uma promessa, 2, 3, incondicional, ou uma promessa com condições condicional, e você está cumprindo a vontade de Deus, obedecendo, e as coisas parecem que estão ficando difíceis, as coisas estão parecendo que não vão melhorar. Fique sabendo, Deus não mentiu para você. Balaão, ele profetiza a respeito de Israel, dizendo: Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Falaria a Deus e não confirmaria. Existe algo que é impossível Deus fazer. Como é que é, pastor? Existe algo que é impossível Deus fazer. Mentir para você. Mentir para mim. É impossível que Deus minta. Aos Hebreus, capítulo número 6, versículo de número 18. Para que por duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança até o fim. Você não deve perder a esperança. Você não deve se esmorecer na hora da luta. E quero te dizer uma coisa. Quando uma promessa ela está prestes a se cumprir, as coisas parecem que pioram. O inimigo se alvoroça mais, as coisas se tornam mais difíceis. Conforme a aproximação
do cumprimento da promessa de Deus com Israel, feita a Abraão. Quando o diabo percebeu que o povo estava se multiplicando, e dentre o povo que estava se multiplicando, as crianças que estavam nascendo, haveria de nascer dali, poderia nascer dali o libertador. Ele colocou no coração de Faraó a mandar matar todos os meninos que nascessem. Quando a promessa estava prestes a se cumprir, Faraó afligiu mais o povo. Por quê? Porque a promessa estava para se cumprir. Entende? E muitas vezes, quando a promessa está para se cumprir na tua vida, as coisas ficam mais difíceis e você não deve perder a esperança, você não deve, louvado seja Deus, esmorecer na sua fé, porque Deus não mentiu para você. Se Deus falou que Ele vai fazer, se a promessa é incondicional, Ele fará. Se a promessa é condicional, se você continua fazendo a tua parte, Ele vai cumprir o que falou para você. Louvado seja Deus. Independente que o diabo se levante, os demônios se levantem, a luta se multiplique, as portas parecem estar fechadas, parece que não vão se abrir, a promessa cumprirá. Porque quem te prometeu é fiel. Esta fidelidade de Deus é aplicada não somente à sua palavra falada a Abraão, mas também à sua palavra na totalidade das Escrituras. Isto é, por serem as Escrituras a inspirada palavra de Deus, são sumamente verdadeiras e fidedignas. A palavra de Deus é fidedigna, ela é digna de toda aceitação. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o mar, mas a palavra de nosso Deus, ela nunca passará. A verdadeira palavra de Deus, inerentemente, ela é inerente. As Escrituras e seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever os manuscritos originais de tal maneira que a transmissão da mensagem de Deus à humanidade foi comunicada sem erro. Existem pessoas que falam que a tradução da Bíblia está errada. Existem pessoas que dizem que a Bíblia, a tradução foi errada, e há muitas traduções fez arrancar um bocado de coisa. Mas eu não creio nessa tese, porque a Bíblia continua, a pregação da palavra continua salvando, libertando. Foi essa Bíblia que me transformou. Foi a palavra revelada da Bíblia que me transformou, que me salvou, que me libertou, que me encheu do Espírito Santo, que me levantou e que tem me sustentado há mais de 40 anos. Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel. Como está lá em Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma do espírito entre juntas e medulas. Deus te prometeu, tem certeza, Ele é fiel para cumprir o que te prometeu, porque Deus é impossível que Ele minta. Está aí a palavra de nosso Deus e Pai. Se você gostou, inscreva-se nesse canal, dê um joinha, acione o sininho. Para todas as vezes que for divulgada a mensagem, o nome de Deus venha a ser glorificado, você venha participar conosco
Divulgue para 10, 20 pessoas. Ajude-nos a divulgar essa mensagem. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tenham todos um dia abençoado debaixo da graça da glória de Deus. Não se esqueça, inscreva nesse canal e nos ajude.